Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Que meu microfonezinho anda com a bateria ruim, entendeu? Ele não está segurando mais a bateria. Então, por enquanto, eu tenho que fazer vídeo com ele carregando, tá? Pessoal, naquele meu vídeo sobre o Raul Seixas, teve uma pessoa que fez um comentário que eu achei interessante. Que a pessoa falou assim: meus parentes não gostam do Raul Seixas porque dizem que ele é satanista. E eu achei interessante, pessoal, porque as pessoas têm uma percepção muito equivocada acerca do satanismo. As pessoas acham que satanismo são pessoas que cultuam o diabo, ou coisa assim, ficam lá fazendo seus rituais pro capiroto, né, tal. E na verdade não tem nada disso, pessoal. O satanismo, por incrível que pareça, eles não acreditam em Satanás como um ser, apesar do nome ser satanismo. E eu estou me referindo ao satanismo clássico, que começa lá com Anton LaVey, etc. Eles não acreditam no diabo. Agora, tem outros segmentos que surgiram depois que acreditam num ser, como por exemplo o luciferianismo. Eles acreditam num ser, fazem lá seus ritos, etc. Eu acho até engraçado esse nome, né? Luciferianismo, porque Lúcifer nem aparece na Bíblia. Lúcifer é o nome latinizado que São Jerônimo deu, a brilhante estrela da manhã, de Isaías, lá 45 não, Isaías 14:12, perdão. Mas não tem nem a palavra Lúcifer na Bíblia, é só uma tradução equivocada. Então, inclusive Lúcifer, para quem não sabe, ele aparece em Apocalipse 21 se referindo a Jesus. Jesus fala: eu sou o Alfa e o Ômega, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, o Lúcifer. Então fica meio controverso, né, usar o nome Lúcifer, sendo que Lúcifer se refere ao próprio Jesus na Bíblia. Mas enfim, o satanismo clássico, ele não crê em Satanás, pessoal. O satanismo, eu diria que ele está mais para um estilo de vida, uma filosofia de vida, do que basicamente uma crença no ser do mal. Tanto que as versões que o satanismo prega, a ideologia que eles pregam, os dogmas deles são dogmas altamente elevados, de liberdade, de paz, de harmonia, etc. Uma vez, até num grupo de ateus, eles colocaram os 10 princípios básicos do satanismo e 10 princípios básicos do cristianismo e falaram qual que é melhor. Porque realmente o do satanista era bem melhor. Por exemplo, o satanismo, eles pregam a liberdade, enquanto que os cristãos pregam a opressão. Você não pode ser gay, não pode ser isso, não pode aquilo, tem igreja que você não pode nem ter barba, a mulher não pode usar uma saia, não pode se maquiar, não pode isso, não pode aquilo. Então o satanismo, ele entende que na verdade é uma liberdade. Eu não vou conseguir explicar para vocês todos os conceitos do satanismo, mas eu posso resumir nisso: liberdade. E também tem uma teosofia que foi criada por Helena Blavatsky, eu não sei falar direito o nome dela, que é um nome lá do leste europeu, mas ela falava das leis de Telema, que depois a Lista Crowell também incorporou, dentre outras pessoas, que é basicamente isso: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Isso é telemismo, tá? E alguns segmentos do satanismo também compartilham disso. Até o Raul Seixas, eu mencionei que ele menciona isso na música, né? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. As leis de Telema, em contraposição às leis da Bíblia. Eu tenho até uma história engraçada sobre o satanismo, né? Que eu tenho um amigo, que eu já mencionei ele aqui em alguns vídeos para vocês, né? Que ele sempre vai para Bahia e volta, fica só, ele não se estabelece em nenhum dos estados. Inclusive ele tem probleminha na cabeça, né? Que quando eu conheci ele, era satanista. Tanto que eu era um dos poucos amigos dele no trabalho, porque as pessoas morriam de medo dele. Tinham pesadelos, sentiam um clima pesado, aquelas coisas que é tudo psicológico. Ele gostava daquela banda Gorgoroth, e ele era satanista porque ele achava que um diabo iria ajudar ele a prosperar na vida, porque ele passou muita dificuldade e fome na vida. Então é meio compreensível, né? Aí o que acontece? Depois, quando eu fui conversando com ele, eu fui tentando explicar para ele que o diabo não existe. Essas coisas é bobagem. Ele: não, porque o diabo vai me ajudar, que eu não sei o quê, vou prosperar, você vai ver, ainda vou ser rico, não sei o quê. Beleza. Como eu digo sempre, cada um acredita no que quiser. Aí ele foi participar daqueles chats de bate-papo da UOL, eu não sei se é da época de vocês, que tinha aquelas salas, você podia escolher a sala que você quisesse, religião, política, não sei o quê, arte, música, e as salas eram subdivididas e você podia bater um papo com as pessoas lá. Ele encontrou uma sala lá de satanismo, entrou para bater papo, depois no outro dia ele veio reclamando comigo que o pessoal humilhou ele. O pessoal chamou ele de burro, falou que ele era ignorante, que ele tinha que estudar mais, não sei o quê, blá blá blá. Eu falei: bom, não sei o que rolou na sala, mas conversa com eles. Por que você é burro, né? Por que estão te chamando de burro? Aí ele encheu meu saco para entrar numa dessas salas. Eu entrei, quando eu cheguei em casa, o computador, bati um papo lá com a galerinha me adorou. Fui convidado para vários segmentos na época. Vem cá, Ronaldo, se você quiser fazer parte do grupo, você já tem área VIP aqui e tal. Aí eu vi ele lá no bate-papo, aí eu percebi o porquê. Eu falei: é exatamente pelo que eu te falei, ô fulano. Eu não vou falar o nome dele, tá? Para não ser deselegante. Aí eu falei: satanista não crê em Satanás. Ah, então o que é satanismo, então? Aí eu fui explicando para ele os conceitos, tal, algumas diferençazinhas. Aí no final ele acabou entendendo. Mas aí ele já não queria mais ser satanista, ele queria seguir aqueles outros segmentos que fazem rituais para vender alma, para ganhar dinheiro, essas coisas. Também nunca deu certo. Nunca ganhou nem um centavo com isso. Depois de um tempo convivendo comigo, ele se tornou ateu. Porque ele viu que eu tinha razão. Eu falei: essas coisas não existem.
Se o diabo fosse dar R$ 1 milhão para cada pessoa que quisesse vender alma, eu era o primeiro da fila. Ela tá aqui, assina o recibo, bonitinho, pronto. Cadê meu R$ 1 milhão? Mas essas coisas, infelizmente, não existem na realidade, pessoal. E ele entendeu isso, convivendo comigo, ele acabou se tornando ateu. Hoje ele fala que nem Deus, nem o diabo dá nada para ninguém. Essas coisas nem sequer existem. Ele só continua ouvindo as músicas que ele gosta, né, do estilo musical, que era aquele metal pesado, tipo a banda Gorgoroth. Sempre achei uma porcaria, nunca gostei dessa banda, mas, enfim, aí gosto não se discute. Mas o fato é que o satanismo, eles entendem que o Deus da Bíblia, vamos chamar assim, ele é um Deus opressor. Que ele te oprime, ele te limita, ele não te permite pensar, ter senso crítico. Que basicamente eles têm razão em tudo, nesses pontos. Porque a pessoa fica presa ali numa caixinha, sabe? Fica que nem um cavalo, que você coloca aquele negócio do lado para o cavalo não ver a paisagem, para ele ver só a estrada. É assim que um cristão médio, principalmente do segmento neopentecostal, é. Ele fica preso ali naquela caixinha e não consegue ver a realidade. Por exemplo, uma vez teve um caso de uma família cristã evangélica, aqui em São Paulo, que apareceu uma umidade na parede, uma umidade por causa da chuva. Eles acharam que era o diabo. Ficaram uma hora lá rezando, queimando uma umidade na parede. Então a pessoa fica meio habitolada. Já o satanismo acha que não, acha que você tem que abrir sua mente e você tem que ser livre. Você tem que ter liberdade para pensar, agir por conta própria, ser você mesmo. Que nem, por exemplo, lá em Gênesis. Lá em Gênesis, se você pegar a história da cobra falante, quem mentiu ali foi Deus. A cobra falou a verdade. Olha, Eva, se você comer a maçã, você não vai morrer. Seus olhos vão se abrir e você vão ser como os deuses. Aí você chega lá no outro capítulo, Deus fala: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Então a cobra não mentiu, quem mentiu foi Deus. Dentro daquela metáforazinha ali de Gênesis, que tá mais que uma fábula, né, pessoal? Então, por exemplo, o satanismo prega a liberdade ao máximo, para você fazer o que você quiser. Você não é obrigado a viver sob leis retrógradas, antigas, de um Deus que supostamente apareceu para um povo e pregou aquele monte de lei. Então é basicamente isso a filosofia deles. Agora, eu acho meio irônico os cristãos terem esse medo e essa repulsa aos satanistas, né? Eu sei porque eu vivi isso na pele, né? Eu vi as pessoas apavoradas com esse meu amigo só pelo fato dele ser satanista. Mas eu acho engraçado porque os cristãos, eles são idênticos aos satanistas. Porque a maioria das igrejas cristãs, raras exceções como a adventista, a maioria fala que a lei de Deus foi abolida. Ó, a lei de Moisés não existe mais. Então eles não seguem, por exemplo, leis alimentares, de comer carne de porco, frutos do mar, essas coisas, usar roupa de tecido diferente, aparar a barba, cortar os cabelos arredondados. Tem um monte de lei ali que os cristãos não seguem. Não, amadinho, isso era coisa para judeu do Antigo Testamento. Olha o que Paulo falou. 1 Coríntios 6. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém que faça. Então eu posso fazer tudo. É idêntico à lei de Telema. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Não, amadinha, a lei de Moisés se resume a amar a Deus e amar o próximo. Quem cumprir isso, cumpre todos os mandamentos. Então eu posso, por exemplo, se eu amar a Deus e amar o próximo, eu posso chegar num terreiro e fazer um culto, pegar um namorado e beijar o meu namorado, por exemplo, e eu posso fazer uma sessão espírita. Não, amadinha, aí não pode, é pecado. Ué, você não falou que a lei se resume a amar a Deus e amar o próximo? Eu amo a Deus e amo o próximo, então eu posso fazer tudo isso. Posso comprar uma imagem de santo, posso fazer um ritual de macumba aqui na minha casa, posso fazer uma orgia gay se eu quiser. Não é o que Paulo falou? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém que faça. Esse, inclusive, é o eterno paradoxo da igreja cristã, né, pessoal? Porque eles falam que tudo é livre, que a lei acabou, que só Jesus salva pela graça, mas eles têm um montão de coisa que se você fizer, você não é salvo pela graça. E essas coisas estão aonde? Na lei. Então os cristãos, eu costumo dizer, principalmente os evangélicos, os neopentecostais, que eles são mornos. É que nem diz Apocalipse, tu és morno, não é quente nem frio. Eles não estão nem na lei, nem na graça. Eles só vivem por conveniência. O que convém eles fazem, o que não convém eles não fazem. Mas só que nesse ponto eles se assemelham aos satanistas. Porque para eles a lei de Moisés já morreu, não vale nada. E aí, como é que fica? Então é engraçado, né? Porque se houver realmente um Deus e um julgamento, como eles esperam, Deus pode dizer exatamente isso para eles. Vem cá, onde foi que eu falei que eu aboli a lei? Jesus falou, eu não vim abolir a lei. Os cristãos dizem, ele aboliu a lei. Complicado, né, pessoal? Essa teologia cristã, né? E se a lei de Deus for a base do julgamento? Chegar lá Deus falar, vem cá, por que você não guardou o sábado? Por que você comeu carne de porco? Por que você aparou a barba? Por que você fez isso e aquilo e aquilo? Não, senhor, mas isso aí são coisas da lei que foi abolida, senhor. Tá, se foi abolida, por que você julga os homossexuais usando o Levítico? Não foi abolida? Ah, mas tem lá no Novo Testamento. Não, não tem. Tá? Nem em Coríntios, nem em Romanos, eu já tenho vídeo sobre isso, tá? Quem quiser, pesquise aí no canal. Então, se for como eles imaginam Deus no julgamento, eles mesmos vão ser julgados por serem satanistas. Porque eles não seguem a lei de Deus, eles fazem o que eles querem. Fora que a putaria rola solta no meio cristão, né, pessoal? É adultério, é incesto, é aquela palavrinha que eu não posso falar aqui no vídeo, que vocês sabem qual que é. Eu digo, rapaz, olha a vida da Fordelis. Ali era uma putaria danada.
sabe? Ela adotou um garoto como filho, esse garoto começou a namorar a filha dela, pegava a filha dela, depois ela pegou esse garoto, ela começou a pegar esse garoto, e depois o garoto virou marido dela e ela ainda matou esse garoto. Fora que ela era uma orgia danada, aquela família, né? As pessoas que tiveram contato com eles falam que era um pegando o outro, irmão pegando irmã, irmã pegando irmão, irmão pegando irmão. Era uma putaria danada. E aí, isso não é um tipo de satanismo? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei? Enfim, para finalizar o vídeo, pessoal, faz anos que eu não abordo esses assuntos, então eu não vou saber explicar bem cada conceito separado, tá? O que é teosofia, o que é luciferianismo, o que é lei de Telema. Isso aí, na verdade, seria o caso de fazer um vídeo para cada assunto desse. Mas enfim, o satanismo clássico, original, lá que começou com Anton LaVey, não acredita em Satanás. E essa crença é compartilhada também por espíritas. Espíritas não acreditam em Satanás, tá? E também alguns judeus. E judeus eu coloco alguns, porque eu sei que alguns judeus creem no anjo do Senhor, que não sei o que tem 12 asas, mas não era parte da crença original do judaísmo. Porque, na verdade, o judaísmo tinha que ser monoteísta, né? Então, se você crê num ser do mal, que é tão poderoso quanto Deus, você quebra um pouco esse monoteísmo. Alguns acham até que é blasfêmia acreditar em Satanás, como eu. Eu acho que não chega a ser uma heresia acreditar num outro ser antagônico ao Deus, tá bom? Então tá aí, galerinha. Quem gostou já sabe. Dê um like, comente o que vocês acharam. Se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe nas suas redes sociais, que vai ajudar o engajamento. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.